Olá a todos, me chamo Samila Alves, sou aluna de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Pará e apresentarei meu trabalho intitulado Investigação de Potenciais de Constituição de Paisagens Funcionais na Área de Expansão de Belém, orientado pela professora Ana Cláudia Cardoso. O trabalho foi organizado em 6 partes. Na introdução, temos os objetivos e metodologia. A revisão de literatura começa com a discussão sobre ecologia urbana e infraestrutura verde e é seguida pelo tema das mudanças climáticas e seus efeitos no território amazônico. Na sequência, apresentamos a formação da área de expansão e a área de estudo, a Bacia Hidrográfica do Mata Fome, que recebeu diretrizes para a constituição de uma paisagem funcional ao final do trabalho. Finalizando, temos considerações finais e referências bibliográficas. O trabalho parte da discussão sobre a estruturação do espaço intraurbano da cidade capitalista, que tem como cultura da produção de cidades a negligência da paisagem natural e da sua condição de ecossistema complexo, e a gestão da natureza apenas enquanto bem a serviço dos processos de urbanização ou das demandas antrópicas, admitindo uma ideia de reversibilidade dos danos causados a esta paisagem e negando as relações socioambientais existentes. Isso tudo gera uma não compreensão dos processos ecossistêmicos, enquanto as soluções industriais de provisão de infraestrutura e saneamento ignoram as dinâmicas do sítio pré-existente à instalação dessas infraestruturas. Essa lógica foi a lógica do processo de expansão e metropolização da cidade de Belém. Durante a economia da borracha, entre 1850 e 1910, o plano de expansão de Belém de Nina Ribeiro reproduziu padrões eurocêntricos que negligenciaram o verde e os rios urbanos e as relações socioambientais que dependem deles. Esse padrão foi seguido nos períodos econômicos subsequentes e foi reforçado pelo Programa de Integração Nacional, que, durante o governo militar, direcionou um enorme fluxo populacional para a Amazônia, o que resultou na ocupação da área de expansão de Belém, que atualmente apresenta os mesmos problemas do centro da cidade. Por isso, essa pesquisa tem por objetivo identificar os potenciais para a criação de uma paisagem funcional para o enfrentamento de mudanças climáticas na área de expansão de Belém, caracterizar padrões físicos e o tecido urbano da área de expansão de Belém e analisar a bacia hidrográfica do Mata Fome, escolhida como área de estudo para pesquisa, e, por fim, estabelecer diretrizes de consolidação para a ocupação e provisão de infraestrutura verdes compatíveis com as suas características socioambientais. A revisão bibliográfica que apresentaremos em seguida, fizemos uma caracterização multiscalar de processos físicos, bióticos e culturais da área de expansão de Belém, e uma caracterização da drenagem superficial da bacia do Mata Fome, a partir de imagens do Google Earth e mapas temáticos gerados no Rhinoceros 3D, em parceria com o graduando em Arquitetura e Urbanismo, João Pedro Deodato, orientado pelo professor Dr. Newton Becker, ambos da Universidade Federal do Pará. Também realizamos a caracterização morfológica e de perfis socioculturais da área de expansão e da bacia do Mata Fome, e realizamos discussões com pesquisadores e especialistas da meteorologia, ecologia, paisagismo urbano e saneamento. A infraestrutura urbana e o sistema de saneamento convencional reproduzem a lógica da cidade capitalista, pouco eficiente e muito custoso. São inflexíveis e impactam diretamente na paisagem natural, contribuindo com o processo de urbanização. Em sua maioria, são soluções que atuam pontualmente, transpondo o volume de águas das cheias para um ponto a outro da bacia, sem compreendê-la como um ecossistema. Por isso, diversos pesquisadores começaram a estudar alternativas que preservassem o verde dessas estruturas. Em 1969, o arquiteto paisagista Ian McHarg publicou o livro Design with Nature como manifesto em prol da preservação das relações socioambientais da cidade. A partir disso, diversas estratégias foram surgindo, principalmente após a consolidação dos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável em 1987. Em 1990, surgiu o conceito de infraestrutura verde, que propôs a paisagem multifuncional capaz de contribuir com a resiliência urbana. E em 2008, o conceito de soluções baseadas na natureza agregou essa definição
as preocupações com as mudanças climáticas, sendo considerada em 2018 como a chave para o combate de desafios globais como os riscos associados às mudanças climáticas. Outro ponto importante foram os estudos de células de biorretenção em 1990, nos Estados Unidos, as quais permitem a gestão dos volumes de escoamento superficial a partir de infiltração, retenção temporária e evapotranspiração, contribuindo com a remoção de poluentes por mecanismos naturais. Por conta do processo de urbanização ser tão destrutivo, as cidades contribuem muito com a intensificação das mudanças climáticas, ao passo que também sofrem seus riscos associados. Um problema que já afeta as cidades da Amazônia. A supressão da cobertura vegetal, a expansão agrícola e agropecuária e a gênese e expansão das cidades contribuem para a crise ambiental e aumentam a vulnerabilidade da população. Segundo as projeções do relatório intergovernamental sobre mudanças climáticas, há risco de subida de nível das marés e dos rios e aumento da temperatura global em 1,5 graus nos próximos 20 anos. A área de expansão de Belém, por sua vez, passou a sofrer com o processo de urbanização intensa a partir dos anos de 1970, o qual foi promovido por três importantes agentes: o Estado, o capital e a população excluída, uma vez que a área começou a ser ocupada pelos conjuntos habitacionais do Banco Nacional de Habitação, que levaram certa infraestrutura e atraíram a população marginalizada do centro de Belém, que sofria com déficit habitacional. Posteriormente, a área passou a receber os condomínios fechados e empreendimentos privados que atendem a população de classe média alta, provocando uma sobreposição dos perfis econômicos. Esse processo se deu de forma tão rápida e intensa que a área de expansão não recebeu infraestrutura de drenagem, manejo das águas e proteção das áreas naturais suficientes e adequadas, reproduzindo assim os mesmos problemas das infraestruturas do centro de Belém, uma realidade que preocupa no que se refere ao enfrentamento das mudanças climáticas. Antes da urbanização da área de expansão, a bacia do Mata Fome era conformada por florestas e algumas comunidades ribeirinhas que utilizavam dos rios da bacia para se alimentar. Após o processo, os rios foram canalizados e houve adensamento informal da ocupação por diferentes perfis socioeconômicos em uma área de 6,6 km² por uma população de mais de 60 mil habitantes em 2010, segundo o IBGE. Escolhemos essa bacia porque ela receberá um projeto de macrodrenagem que está atualmente em discussão no Poder Legislativo. Nesse primeiro mapa, é possível observar que a maior parte da população da bacia é de renda baixa, e as ocorrências de rendas mais altas se concentram nos conjuntos habitacionais e condomínios fechados. Ainda em azul, conseguimos identificar que o caimento das águas superficiais afeta principalmente a população mais vulnerabilizada. Já no segundo mapa, identificamos que a mancha de alagamento da bacia coincide com o desaparecimento da vegetação e com as áreas de ocupação das famílias de baixa renda. Nesse outro mapa, feito pelo Climate Central, a mancha em vermelho representa a parte da Terra que estará submersa até 2050, de acordo com o relatório IPCC. E em Belém, a bacia do Mata Fome estará dentro dessa mancha de alagamento. Destacamos como diretrizes a participação e o envolvimento ativo da população no planejamento, assim como uma atuação multiescalar para o desenvolvimento das soluções. A adoção de perspectiva da ecologia urbana sobre a preservação do verde e inclusão das infraestruturas verdes, soluções baseadas na natureza e tecnologias sociais como forma de ampliar a adaptação do território para o enfrentamento das mudanças climáticas esperadas. Nesse quadro, há uma sumarização das diretrizes e uma sugestão de 3 linhas de ação para a implementação das mesmas, além do apontamento de áreas com potenciais para a instalação de células de biorretenção. Concluímos que a lógica de produção de cidades na região metropolitana de Belém precisa ser revista e modificada para aumentar a capacidade de resistência e adaptação da cidade às mudanças climáticas, utilizando-se das lições da ecologia urbana sobre o respeito à paisagem natural urbana. A pesquisa identifica que o projeto de macrodrenagem da Bacia do Mata Fome possui um enorme potencial para se tornar um projeto modelo para enfrentamento dos riscos associados às mudanças climáticas, desde que adote as soluções baseadas na natureza e da participação ativa da população no processo. É isso e muito obrigada.